Sabe uma das grandes perguntas no mundo dos negócios? É como a gente sabe se uma empresa está bem de verdade, qual é a saúde financeira dela? Bom, a resposta para isso, na maioria das vezes, está nos relatórios financeiros. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje: o que são, para que servem e, o mais importante, para quem eles são feitos. Vamos nessa? Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: primeiro, a gente vai entender a decisão que dá origem a tudo, a de investir. Depois, vamos mergulhar no objetivo real dos relatórios, descobrir para quem eles são feitos de verdade, ver quais são as informações essenciais que eles trazem e, para fechar, um ponto super importante: as limitações que eles têm. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o ponto de partida de tudo isso, a grande questão, a decisão de investir. Olha, no fim das contas, a conversa toda começa aqui. A grande questão é onde colocar o dinheiro. Seja para comprar uma ação, para emprestar para uma empresa ou até para decidir onde trabalhar. Tudo isso é, de certa forma, uma aposta no futuro daquela companhia. A pergunta que fica é: como fazer essa aposta do jeito certo, com base em informação? E é aí que o jogo muda, né? Porque decisão financeira não pode ser no achismo. É preciso analisar o potencial de ganho, claro, mas também entender a incerteza, os riscos que estão na mesa. E para fazer isso bem, informação confiável não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Ok, se o problema é a falta de informação, qual é a solução? Bem, é aqui que entram os relatórios financeiros. Vamos entender agora qual é o propósito fundamental deles. E o objetivo principal é, olha, bem direto ao ponto. Segundo a própria estrutura conceitual, os relatórios financeiros existem por uma razão muito clara: ajudar quem está do lado de fora na empresa, tipo investidores, bancos, credores, a tomar a decisão de colocar ou não dinheiro ali dentro. Simples assim. Mas tá, o que quer dizer colocar recursos na vida real? Basicamente, são três tipos de decisão. A primeira, vale a pena comprar, vender ou só manter uma ação daquela empresa. A segunda, na visão de um credor, é seguro emprestar dinheiro para eles? E a terceira, que vale até para quem já é acionista, como votar numa assembleia ou de que forma influenciar os rumos da gestão? E aqui está o pulo do gato. Todas essas decisões, no final do dia, dependem de uma única coisa: conseguir avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa no futuro. É isso. O que todo mundo quer saber, no fundo, é: essa companhia consegue gerar dinheiro? Beleza. Isso leva a gente para uma outra questão. Se esses relatórios são tão importantes, eles servem para todo mundo? A resposta é não. Eles têm um público-alvo muito, mas muito específico. O foco total é no que a gente chama de usuários principais. E quem são eles? Investidores e credores. E por quê? Simples. Porque eles não estão lá dentro da empresa para pedir a informação que eles querem. Eles dependem desses documentos que são públicos. Claro, outros grupos, como o governo e órgãos reguladores, também usam, mas o design, a concepção dos relatórios, é para esse primeiro grupo. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. A diretoria, a administração, vive o dia a dia da empresa, tem acesso a qualquer dado a qualquer hora. Já os investidores e credores, não. Eles estão do lado de fora, tentando enxergar o que acontece lá dentro. Os relatórios financeiros são a principal janela que eles têm. Certo, já sabemos para quem são os relatórios, mas e o que tem dentro deles? O que eles realmente contam para a gente? A informação basicamente se divide em dois grandes pilares. O primeiro é a posição financeira. Pensa nisso como uma foto, um retrato do momento. O que a empresa tem de bens e direitos e o que ela deve para terceiros. O segundo pilar é o desempenho financeiro. Esse já é como um filme, que mostra como aquela foto mudou ao longo de um período. Agora, a grande sacada aqui é como esse desempenho é medido. O método principal é o chamado regime de competência. O que é isso? Ele registra as coisas quando elas acontecem. Por exemplo, uma venda é registrada no momento da venda, e não só quando o dinheiro efetivamente entra no caixa. Isso dá uma visão muito mais completa e fiel do que aconteceu de verdade com a empresa, do que só olhar para a entrada e saída de dinheiro. E olha, não é só sobre números frios, não. A análise vai além. Essas informações todas dão pistas importantes sobre uma coisa mais subjetiva, mas fundamental: o quão bem a gestão da empresa está usando os recursos que tem em mãos. Eles estão sendo eficientes? Estão cuidando bem do patrimônio? Os relatórios ajudam a gente a ter uma ideia disso. E agora, para a gente fechar, vamos colocar o pé no chão.
Os relatórios financeiros são, sim, uma ferramenta super poderosa, mas eles não são uma bola de cristal. Eles têm limitações bem importantes que todo mundo precisa entender. Então, tem 3 coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeira, eles não contam a história toda. É preciso olhar para fora também, para a economia, para o setor, para a concorrência. Segunda, eles não dizem o valor exato de uma empresa. Eles dão as informações para que se possa estimar esse valor, o que é bem diferente. E terceira, talvez a mais importante de todas, eles não são uma verdade absoluta. E essa citação aqui, direto da fonte, resume tudo de forma perfeita. Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos. Ou seja, contabilidade não é uma ciência exata como a matemática. Existe um grau de julgamento, de estimativa em quase tudo. Isso tudo deixa a gente com aquela pergunta no ar, né? Se tudo é baseado em estimativas, como é que o mercado inteiro pode confiar nesses números para tomar decisões? A resposta para isso está em todo um ecossistema de normas contábeis, auditorias independentes e regulamentação. Tudo criado para garantir que essas estimativas sejam as mais razoáveis e fiéis possível à realidade. É um sistema inteiro pensado para dar confiança para o mercado. Fica aí a reflexão.